Muitos acontecimentos do passado ainda precisam vir à tona para o conhecimento da humanidade. Um desses acontecimentos está registrado no Evangelho de Nicodemos, onde o velho Nicodemos aborda a descida de Cristo ao inferno e menciona acontecimentos muito importantes que precisam ser decifrados e entendidos. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Eu não quero que você veja este vídeo como verdade absoluta. Não é esta a nossa intenção. Muito pelo contrário, eu quero que você veja este conteúdo como fonte para as tuas pesquisas e como fonte para as tuas reflexões. Os livros apócrifos foram deixados no oculto, no escondido, por causa da perseguição que houve no período da formação do cânon sagrado do Novo Testamento. E estes livros, eles foram escondidos pelos gnósticos. E agora estes livros estão vindo à tona a partir do momento em que esses livros foram encontrados no Egito e estão na biblioteca de Nag Hammadi, naquele país. O vídeo que iremos abordar tem como tema a descida de Cristo ao inferno, o Evangelho de Nicodemos. Você pode estar pensando, mas vai falar logo da descida de Cristo ao inferno? A palavra sagrada, o Evangelho sagrado, ou textos sagrados escritos por apóstolos e discípulos, dizem que ele desceu às partes mais baixas da terra, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso está escrito no livro sagrado e as pessoas não observam esse detalhe. Então, o que iremos abordar aqui tem muita conotação com os escritos sagrados. Mas não veja, por favor, não veja este conteúdo como verdade absoluta e nem me trate de herege. Eu estou apenas trazendo a você uma informação, caro amigo. Eu estou apenas trazendo uma informação muito importante que você pode também fazer nas suas pesquisas. Você está preparado para entender um conteúdo impactante? Então vamos lá. 2 textos apócrifos constituem o Evangelho de Nicodemos. São eles Atos de Pilatos e a descida de Cristo ao inferno. Um é sequência do outro e o completa, embora escritos em épocas diferentes. Justino, no ano 150, menciona em seus escritos um texto chamado Atos de Pôncio Pilatos, narrando os acontecimentos posteriores à crucificação. Então José disse: "E por que vos admirai de que Jesus tenha ressuscitado? O admirável não é isto. O admirável é que não somente ele ressuscitou, como também devolveu à vida um grande número de mortos que há muito não eram vistos em Jerusalém." Veja que o conteúdo aqui é tenebroso. E se não conheceis os outros, conheceis sim pelo menos Simeão, aquele que tomou Jesus nos braços, assim como também seus 2 filhos que igualmente foram ressuscitados. Pois a esses, há pouco tempo, nós mesmos demos sepultura, e agora podem contemplar seus sepulcros abertos e vazios, e estão vivos e morando em Arimateia. O conteúdo é para quem tem nervos de aço. Enviaram então algumas pessoas e comprovaram que os sepulcros estavam abertos e vazios. José então disse: "Vamos a Arimateia e veremos se o encontramos." E levantando-se os pontífices, Anás, Caifás, José, Nicodemos, Gamaliel e outros em sua companhia, foram até Arimateia, onde encontraram aqueles a quem José se havia referido. Fizeram então orações e abraçaram-se mutuamente. Depois regressaram a Jerusalém em sua companhia e os levaram até a sinagoga. E ali postos, fecharam as portas, colocaram o Antigo Testamento dos judeus no centro e os pontífices disseram-lhes: "Queremos que jureis pelo Deus de Israel e por Adonai, para que assim digais a verdade de como haveis ressuscitado, e quem é aquele que vos tirou de entre os mortos."
Quando os ressuscitados ouviram isto, fizeram sobre suas faces o sinal da cruz e disseram aos pontífices: dai-nos papel, tinta e pena. Trouxeram-lhes e, sentando-se, escreveram da seguinte maneira: Ó Senhor Jesus Cristo, ressurreição e vida do mundo, dai-nos a graça para fazermos o relato da tua ressurreição e das maravilhas que fizeste no inferno. Nós estávamos então no inferno em companhia de todos os que haviam morrido desde o princípio. E na hora da meia-noite amanheceu naquelas trevas algo assim como a luz do sol, e com o seu brilho fomos todos iluminados e pudemos ver-nos uns aos outros. E ao mesmo tempo o nosso pai Abraão, os patriarcas e profetas e todos os uníssonos regozijaram-se e disseram entre si: esta luz provém de um grande resplendor. Então o profeta Isaías, ali presente, disse: esta luz provém do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre ela eu profetizei quando ainda estava na terra desta maneira: terra de Adulão e terra de Naftali. O povo que estava sumido nas trevas viu uma grande luz. Depois surgiu no meio uma seta do deserto, e os patriarcas perguntaram-lhe: quem sois? Ele respondeu: eu sou João, o último dos profetas, aquele que preparou os caminhos do Filho de Deus e pregou a penitência ao povo para a remissão dos pecados. O Filho de Deus veio ao meu encontro e, ao vê-lo de longe, disse ao povo: eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. E com minha própria mão batizei-o no rio Jordão, e vi o Espírito Santo em forma de pomba que descia sobre ele. E ouvi também uma voz de Deus Pai, que assim dizia: este é meu Filho, o amado, o que me agrada. E por isso mesmo também enviou-me a vós para anunciar-vos a chegada do Filho de Deus unigênito a este lugar, a fim de que aquele que acreditar nele seja salvo, e quem não acreditar seja condenado. Como você está recebendo este conteúdo? Eu sei que é um conteúdo impactante, um conteúdo que não se vê por aí. É um conteúdo para quem tem nervos de aço. Deixe aí nos comentários como você está recebendo este vídeo, como você está entendendo este conteúdo. Vamos continuar. Por isto recomendo a todos que, enquanto o virdes, adoreis somente a Ele, porque esta é a única oportunidade de que dispondes para fazer penitência pelo culto que rendeste aos ídolos enquanto viveis no mundo vil de antes, e pelos pecados que cometeste. Isto já não poderá ser feito em outra ocasião. Ao ouvir o primeiro a ser criado e pai de todos a instrução que João estava dando aos que se encontravam no inferno, disse Adão ao seu filho Sete: meu filho, quero que digais aos pais do gênero humano e aos profetas para onde eu o enviei quando caí no transe da morte. Eu vou parar um minutinho e te pedir que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude a fazer este canal crescer e ganhar visibilidade. Deixe também o seu like, porque o seu like é a chave que o YouTube entende para liberar este vídeo para muitas outras pessoas. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações para receber novos vídeos. Meu muito obrigado por se inscrever se você ainda não for inscrito e pelo seu like. Vamos continuar. Sete disse: profetas e patriarcas, escutai. Meu pai Adão, a primeira das criaturas, caiu uma vez em perigo de morte e enviou-me para fazer orações a Deus, muito próximo da porta do paraíso, para que me fizesse chegar por meio de um anjo até a árvore da misericórdia, de onde haveria de tomar do óleo para com ele ungir meu pai, para que assim ele pudesse recuperar-se da sua doença. Assim fiz. E depois de fazer minha oração, um anjo do Senhor veio e disse-me: que pedes, Sete? Buscas o óleo que cura os doentes ou a árvore que destila para a doença do teu pai? Isto não pode ser encontrado agora.
Vai, pois, e diz ao teu pai que depois de 5.500 anos, a partir da criação do mundo, haverá de descer o Filho de Deus humanizado. Eu quero que você entenda esse conteúdo não como verdade absoluta, como nós estamos abordando aqui, mas como fonte para as tuas pesquisas e como fonte para as tuas reflexões. Até porque o mundo não tem apenas 5.000 anos, apenas essa idade. Isto é irrelevante, mas é um conteúdo que precisa ser compreendido. Ele encarregar-se-á de ungí-lo com este óleo a teu pai, levantar-se-á e, além disso, purificá-lo-á, tanto a ele quanto aos seus descendentes, com água e com o Espírito Santo. E então, sim, ver-se-á curado de todas as doenças. Porém, por agora isto é impossível. Os patriarcas e profetas que ouviram isto alegraram-se grandemente. E enquanto estavam todos regozijando desta forma, Satanás, o herdeiro das trevas, veio e disse ao inferno: Ó tu, devorador insaciável de todos, ouve minhas palavras. Anda por aí um certo judeu de nome Jesus, que chama-se a si mesmo Filho de Deus. Mas como é um homem puro, os judeus deram-lhe a morte na cruz, graças à nossa cooperação. Agora, então, que acabas de morrer, estejas preparado para que possamos colocá-lo aqui bem aprisionado, pois eu sei que não é mais do que um homem. E ouviu até dizer: minha alma está triste por causa da morte. Sabes, além disso, que ele me causou muitos danos no mundo enquanto vivia entre os mortais, pois aonde quer que eu encontrasse meus servos, ele os perseguia, e todos os homens que eu deixava mutilados, cegos, coxos, leprosos ou algo semelhante, ele os curava somente com sua palavra. O assunto aqui é realmente edificante. Até muitos deles, para os quais eu já havia preparado a sepultura, ele fazia reviver somente com sua palavra. Então disse o inferno: e é ele tão poderoso assim que podes fazer tais coisas somente com sua palavra? E sendo ele assim, tu porventura te atreves a enfrentá-lo? Vamos ver se Satanás tem coragem de enfrentar o Filho de Deus. Eu creio que diante de alguém como ele, ninguém poderá se opor. Veja que mensagem. E o que disseste, tê-lo ouvido exclamar, expressando seu temor diante da morte, disse-o, sem dúvida, para rir-se de ti e enganar-te, para poder desafiar-te com seu poder. E então, ai de ti por toda a eternidade. Ao que Satanás respondeu: ó inferno devorador insaciável de todos, sentiste tanto medo assim ao ouvir falar do nosso inimigo comum? Eu nunca lhe tive medo, e bem que aticei os judeus, e eles o crucificaram e deram-lhe de beber fel com vinagre. Prepara-te, então, para que, quando venhas, possa subjugá-lo firmemente. O inferno respondeu: herdeiro das trevas, filho da perdição, caluniador, acabas de dizer-me que ele fazia reviver somente com sua palavra a muitos dos que tu havia preparado para a sepultura. Se, pois, ele livrou outros do sepulcro, como e com que forças nós seremos capazes de subjugá-lo? Há pouco tempo devorei um cadáver chamado Lázaro. Porém, pouco depois, um dos vivos, somente com sua palavra, arrancou a força das minhas entranhas. E penso que ele é o mesmo ao qual tu se referes. Se, pois, viermos a recebê-lo aqui, tenho medo de que corramos perigo também com relação aos demais, porque deve saber que vejo agitado todos os que devorei desde o princípio e sinto dores na minha barriga. E Lázaro, aquele que me foi arrebatado anteriormente, não é um bom presságio, pois voou para longe de mim, não como um morto, mas sim como uma águia. Tão rapidamente arremessou para fora da terra. Assim, pois, conjuro-te por tuas artes e pelas minhas, não o tragas aqui.
Tenho para mim que o fato de ele ter se apresentado em nossa mansão quer dizer que todos os mortos cometeram pecado. E considera que, pelas trevas que possuímos, se o trouxeres aqui, não me restará nenhum só dos mortos. Enquanto Satanás e o inferno diziam tais coisas entre si, produziu-se uma grande voz como um trovão, que dizia: elevai, ó príncipes, vossas portas, descerrai, ó portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Esta foi a primeira parte do vídeo A Descida de Cristo ao Inferno, que é abordado dentro do Evangelho de Nicodemos. Como você recebe esta palavra? Deixe aí nos comentários como você entendeu esta mensagem e aguardem a continuação deste conteúdo. Eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno, em nome de Cristo Jesus, abençoe a tua vida e a tua família. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.